Estúdio COP30 no ar, hoje com a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva. Há 30 anos, as conferências do clima têm esse formato de COP, mas muito antes, por exemplo, lá em 1992, na Eco 92, o Brasil já protagonizava preocupação com as questões climáticas. De lá para cá, no que já evoluímos nessa discussão e quais são os nossos maiores desafios? Fique com a gente, o Estúdio COP30 está só começando. Nos últimos anos, a atenção do mundo se voltou para a pauta climática. Com os efeitos da crise causada pelo aquecimento do planeta, medidas de mitigação dos danos e de proteção do meio ambiente são cada vez mais urgentes. E o Brasil foi um dos pioneiros na promoção desse debate em nível mundial ao realizar a Eco 92 no Rio de Janeiro. Antes da gente começar essa entrevista, eu vou convidar você e a ministra Marina Silva para acompanhar a reportagem da Graziele Bezerra. Se religião e futebol não se discutem, quando se fala de meio ambiente, a conversa muda de figura. O tema das mudanças climáticas, principalmente, tem provocado instituições, governos e sociedade civil a agirem, porque este é mais do que nunca um assunto global. Em 1992, durante a realização da Eco 92, aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, líderes mundiais já haviam percebido isso. Tanto que as discussões naquela época levaram à criação da COP, a Conferência sobre o Clima da ONU. E nessas 3 últimas décadas foram tomadas decisões importantes pelas nações para reduzir a temperatura do planeta e diminuir também a emissão de gases do efeito estufa. Não só no Brasil, no mundo inteiro houve avanços, né? E esses avanços são bem significativos. Primeiro porque foi tocado nesse assunto. Então, na Eco 92 você já tinha esse chamamento, né, para tratar. Aí você tem em 1997, né, você tem o Protocolo de Kyoto, onde existe ali o compromisso da redução, né, na emissão de gases de efeito estufa, né, que tem uma relação direta com a questão da mudança climática por conta do aumento, né, do efeito estufa e o provável aquecimento, né, das áreas e causando desequilíbrio ambiental em vários lugares, tá causando crises migratórias, né, que é o que é previsto para nós agora no futuro. A embaixadora do Ministério das Relações Exteriores, Lilian Chagas, atua como uma das principais negociadoras do Brasil com o mundo desde a realização da COP28 em Dubai. Segundo ela, esses compromissos firmados entre os países são o que movem a globalização da ação climática. Em 30 anos, se não tivesse esses compromissos, esses acordos multilaterais, nós talvez estivéssemos numa situação muito pior em termos de frequência e gravidade dos eventos climáticos que acontecem no mundo inteiro. Já quando as nações não entram em consenso, os acordos e os resultados se enfraquecem. Exemplo do Acordo de Paris, firmado em 2015 durante a COP21 realizada na capital francesa. O acordo, assinado por mais de 190 países, foi feito para reduzir a emissão de gases poluentes e limitar o aquecimento global em 1,5 graus. Mas os Estados Unidos, uma das maiores potências do mundo, já pediram a saída do acordo em 2 ocasiões, 2017 e 2025. A partir do momento que existe um país, por exemplo, que sai de um protocolo como os Estados Unidos, né, para de ser signatário, né, de um acordo, você, de alguma forma, você desestimula os outros a cumprirem também esse acordo. Porque, como eu disse, você tem um grande poluente, você tem um país que compromete, que tem vamos dizer assim, uma emissão de gases de efeito estufa bastante grande, e você de alguma forma está querendo que eu
né, que não sou tão poluente assim, né, que eu não trabalho com, eu comprometa o meu desenvolvimento econômico, comprometa a minha estabilidade social. A mudança do clima, ela não tem fronteira, né? Não basta um país para diminuir as suas emissões de gases. É preciso que todos façam a sua parte para que no conjunto se consiga controlar o aumento da temperatura global. Tá aí, ministra Marina, obrigada pela gentileza da entrevista mais uma vez para a gente aqui. Eu é que agradeço pela oportunidade de voltar aqui com você e todos que nos acompanham. Então vamos lá, vamos comentar, ministra, essa reportagem. Um ponto interessante que a gente viu aí na reportagem da Graziele Bezerra é justamente essa parte onde a nossa especialista ali diz que, olha, os países, quando eles não se comprometem, quando um país poluente sai de um acordo, como é que eu convenço os outros, né, ministra? Há tantos anos, a gente viu aí, desde a Eco 92, a gente está discutindo isso, né, e aí a gente tem essa oscilação aí de países que se comprometem, depois não se comprometem mais, mudam de ideia. Como é que a gente convence os outros? Bem, de fato, o que ela fala tem um sentido, digamos assim, de natureza ética, política e até mesmo do ponto de vista econômico e social. Países mais vulneráveis que estão se esforçando para já fazer essa mudança de chave, não ter que repetir os mesmos erros históricos que foram cometidos pelos países que são historicamente os maiores emissores de CO2, é difícil para eles, exatamente como ela disse. Por outro lado, não vamos nos esquecer de que o protocolo de Kyoto não contou com o apoio dos Estados Unidos. E os países caminharam e conseguiram avanços, em que pese os Estados Unidos não ter participado desses esforços. Depois, com o governo Obama, o governo Biden, os Estados Unidos passam a fazer parte desse processo, mas, infelizmente, agora com o governo Trump, novamente ele sai do Acordo de Paris em um contexto incomparavelmente pior. Porque nós já estamos vivendo sob os efeitos da mudança climática, não é mais nenhuma situação de urgência, é de emergência climática com tudo que está afetando o mundo, inclusive o próprio Estados Unidos. Então, os países mais vulneráveis que precisam de ajuda, vendo um país que é uma potência econômica, uma potência tecnológica e o segundo maior emissor de CO2, de braço cruzado e ainda fazendo uma ação contrária aos avanços da agenda climática, de fato é um problema. Por outro lado, se eles têm essa visão negacionista, se eles têm essa visão de não respeito à vida e nem às condições em que ela nos foi dada, a humanidade vai caminhar para salvar a vida. Ministra, a gente falando agora na evolução das COPs propriamente dita, né? A gente resgatou aí na matéria a Eco 92, a senhora já mencionou aí o protocolo de Kyoto, né? Foi mencionado também o Acordo de Paris, que foram marcos. Quero saber de lá para cá, a discussão climática mudou bastante também? Com certeza, se nós olharmos que em 1992 nós tivemos o nascimento ali das 3 grandes convenções para enfrentar o problema da crise ambiental global, que foi a Convenção da Desertificação, a Convenção da Biodiversidade e a Convenção do Clima. A gente não pode esquecer dessas 3 convenções, porque o relatório Nosso Futuro Comum, que foi a base para a Rio 92, ele trazia o estado da arte da crise ambiental global, mostrando que a perda de biodiversidade pode nos levar ao colapso. O avanço da desertificação pode nos levar ao colapso. E a mudança do clima, que eu costumo dizer que é uma espécie de Armagedon da crise ambiental global, ele é um vetor de aceleração, de perda de biodiversidade e de desertificação. Portanto, a crise climática, digamos assim, ela está no topo desse grande malefício que a própria humanidade lhe causou. E nós estamos evoluindo. Por exemplo, se a gente pensa na COP21, nós temos ali
né, todos os esforços do Acordo de Paris. Aí a gente vai, para dar um pulo em tudo isso, a gente vai para COP26, né, que é o compromisso de zerar as emissões de CO2 até 2050. Aí a gente dá um pulo para a COP28, lá em Dubai, que é o primeiro momento em que, a partir do balanço geral, a gente tem ali uma determinação de que não pode ultrapassar 1,5 de temperatura da Terra, de que é preciso fazer o enfrentamento de perdas e danos, triplicar renovável, duplicar a eficiência energética e iniciar a transição para o fim de combustível fóssil e desmatamento. Se eu olho a linha do tempo das COPs, a gente vê que tem ganhos, mas também nós não avançamos na velocidade, na intensidade que a crise climática precisa. E é por isso que nós já estamos vivendo uma situação de emergência, porque mesmo com os esforços e alguns ganhos, isso está longe de ser suficiente. Ministra, quero aproveitar então para falar um pouco para a senhora. A gente falou já dos avanços e quero falar do Brasil nesses 30 anos, ou nesse pouco mais aí de 30 anos. Como é que o Brasil também evoluiu nessa discussão? O Brasil, ele consegue ganhos em vários trilhos, mas obviamente que é um processo igualmente desafiador para nós, os brasileiros. Primeiro porque nós somos um país que é altamente vulnerável à mudança do clima. O Brasil é altamente vulnerável, não vamos nos iludir, porque nós somos uma potência hídrica que nós não estamos sujeitos a processos de aumento de áreas desertificadas e de áreas que não eram semiáridas se tornando semiáridas. E isso já está acontecendo. Uma realidade já. Exatamente. E nós vivemos essa oscilação. Uma hora é chuva de mais, outra hora é chuva de menos. Mas uma das coisas que o Brasil teve um ganho, que inicialmente não estava associado à mudança do clima, estava associado à segurança energética, a questão de todo o avanço tecnológico em tecnologia metálica e biológica para a produção de biocombustível. Isso é um grande ganho que o Brasil tem, que depois ele é associado ao enfrentamento da mudança do clima e, sem sombra de dúvida, os biocombustíveis podem ser, sim, considerados uma fonte de energia de transição. Um outro ganho que o Brasil conseguiu é o fato de sermos um país que tem um plano de prevenção e controle do desmatamento desde 2004. É isso que faz com que o Brasil possa agora ser o único país do mundo que já tem um compromisso de zerar desmatamento até 2030, com resultados que são muito relevantes, e que esse compromisso é também uma contribuição grande para o enfrentamento da mudança do clima. Só para você ter uma ideia, na primeira edição do Plano de Prevenção e Controle do Desmatamento da Amazônia, que eu tive a honra de ser ministra no governo do presidente Lula, a partir de 2003 até 2008, nós conseguimos uma redução de 83% do desmatamento e evitamos lançar na atmosfera 5 bilhões de toneladas de CO2. Isso foi a maior contribuição já dada por um país até hoje. E mais, agora o Brasil é um país que já tem um plano de transformação ecológica, está trabalhando na direção de aumentar cada vez mais os esforços no rumo da agricultura de baixo carbono, e estamos trabalhando para ampliar cada vez mais a energia limpa na nossa matriz elétrica e matriz energética. 45% da nossa matriz elétrica energética é limpa e 90% da nossa matriz elétrica é limpa. Qual é o nosso grande desafio? De nos somarmos aos esforços do consenso dos Emirados Árabes Unidos na direção de fazer o enfrentamento na raiz do problema, que é na ação de mitigação, e aí entra o plano clima, entre os compromissos que o Brasil já assumiu. Depois do intervalo, a gente continua a conversa com a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva. Até já.
Estúdio COP30 de volta, hoje com a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva. Ministra, em todos os programas a gente vai ter a participação de representantes da sociedade civil que vão trazer para a gente sempre algum assunto aí para os nossos convidados comentarem. Hoje a gente começa com o pesquisador sênior e cofundador do IPAM, o Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, Paulo Moutinho. Vamos ver. Historicamente, o Brasil teve um papel fundamental na discussão da mudança climática no que tange à proteção das florestas, especialmente a floresta amazônica. Houve uma série de interferências do governo brasileiro que resultaram, por exemplo, no reconhecimento da redução do desmatamento como uma ação válida para a mitigação da mudança do clima. A minha pergunta vai muito em como está, neste momento de COP30, onde há outras discussões de energia, da questão que envolve o petróleo, essa ênfase na proteção florestal, especialmente na proteção da Amazônia e outros biomas como o Cerrado, nas discussões que o Brasil vai liderar na COP30. Então, ministra, como é que fica essa questão, essa discussão, então, da ênfase na proteção, ao mesmo tempo em que a gente ainda tem aí o petróleo, né, nas discussões? Na verdade, o enfrentamento da mudança do clima, ele acontece em vários trilhos. Mas, se a gente olha para o contexto das emissões, a gente vai verificar que desmatamento é responsável por algo em torno de 10% das emissões globais, quando a gente pensa as florestas do mundo. Dentro disso, claro, está a floresta amazônica, sendo que a maior parte é nossa aqui do Brasil. 75% das emissões vem do uso de carvão, petróleo e gás. Logo, nós temos uma equação a resolver. Mesmo que a gente consiga zerar as emissões de CO2 por desmatamento, se não tivermos um tratamento à altura em relação à emissão de CO2 pelo uso de carvão, petróleo e gás para geração de energia, as florestas podem ser savanizadas do mesmo jeito. Portanto, é preciso que haja uma combinação de esforços em todas as direções. Mas as florestas, elas não são apenas estoque de carbono ou sumidouros de carbono. Elas são, o depositário de biodiversidade, de povos tradicionais, responsáveis pelo equilíbrio hídrico de boa parte do planeta. Enfim, se elas forem destruídas, para além do problema que elas causam em função desse estoque de carbono que vai ser liberado para a atmosfera, que equivale, só no caso da floresta amazônica, a 10 anos de emissão do planeta inteiro. Isso é, digamos assim, um míssil carbono, uma bomba carbono, sei lá, algo de dimensão inimaginável. Então, é preciso que a gente caminhe na direção de proteger as florestas. Por isso que nós temos o o Fundo Floresta Tropical para Sempre, que o presidente Lula quer que ele esteja já operacional na COP30, para financiar por hectare de floresta protegido. Você é poder público, tem área preservada, você pode se beneficiar com o TFFF. Você é comunidade indígena, povo tradicional, você pode se beneficiar com o TFFF. Se você é um proprietário privado que tem excedente de área com floresta, você também pode se beneficiar com o TFFF. Portanto, o Brasil continua priorizando, para além do desmatamento, conter o desmatamento. Agora temos o desafio do enfrentamento dos incêndios em função da mudança do clima, que está sendo agravado. Tem um incêndio criminoso, mas tem um agravamento pela mudança do clima. Nós já conseguimos uma tecnologia para combater desmatamento por corte raso. E, por incrível que pareça, o ano passado o desmatamento foi maior em função dos incêndios, agravado pela mudança do clima, do que por corte raso. Mas o X da questão é como a gente vai fazer o enfrentamento da principal causa do aquecimento global, que é carvão, petróleo e gás. Nesse sentido, a COP30, a COP28
já deu ali um encaminhamento a partir do balanço geral do Acordo de Paris, que estabeleceu: vamos triplicar renovável, duplicar a eficiência energética e fazer a transição para longe de combustível fóssil. Eu costumo dizer para o fim de combustível fóssil. Não adianta só a gente colocar energia limpa na matriz energética global. É preciso reduzir o uso de carvão, de petróleo e de gás. E a decisão da COP28 foi: países desenvolvidos, produtores e consumidores lideram essa corrida, países em desenvolvimento, produtores e consumidores vêm atrás, porque todos têm que fazer esforços. Ministra, diante de tudo isso, eu fico pensando como é que fica o envolvimento da sociedade em todos esses compromissos, em todas essas cobranças. A gente vê aí, ao longo do tempo, também uma mudança de postura, né? Claro que a gente tem todos os mecanismos, como a senhora mencionou aqui, de monitoramento, de fiscalização, né? Por exemplo, na questão do desmatamento. Mas como é que está o engajamento da sociedade, o cidadão comum que está ali convivendo com tudo isso? O cidadão está mais engajado, ministra, ou ainda não? O cidadão brasileiro, ele já tem um engajamento admirável. Se a gente compara as pesquisas, inclusive entre jovens do ensino médio, a gente verifica que no Brasil esse tema da mudança do clima, ele está presente na preocupação e no imaginário das pessoas. Mais de 80% das pessoas têm uma noção, 75% do grave problema da mudança do clima. Em relação aos cuidados ambientais, agora no debate que nós tivemos no Congresso sobre o PL do licenciamento, quando as pessoas virem que havia uma ameaça de tirar a principal ferramenta de proteção ambiental do Brasil, que é o licenciamento, 77% das pessoas não querem que o licenciamento seja amputado. Isso é uma mudança na mentalidade. Agora, tem uma coisa. Uma coisa é aquilo que a gente pensa, que a gente verbaliza, que a gente deseja. Outra coisa é aquilo que a gente faz. E nós temos que acelerar aquilo que a gente diz e aquilo que a gente deseja com aquilo que a gente faz. E, nesse sentido, nós que somos lideranças políticas, temos que entender que nós somos eleitos não é para substituir as pessoas, é para representar as pessoas. E se o sentimento das pessoas é de que se deva investir no enfrentamento da mudança do clima, que não se deva desmatar, que se deve cuidar para que a gente tenha um planeta mais equilibrado, mais sustentável, é nosso dever, como lideranças políticas e como empresários, ofertar aquilo que a população está desejando, mas que não tem ferramentas suficientes para ela própria fazer, ainda que esteja fazendo bastante. A comunidade científica está fazendo sua parte, os movimentos sociais estão fazendo sua parte. Quem ainda está devendo são os governos e as empresas e o setor financeiro. Ministra, hora da gente fazer o nosso último intervalo. Na volta, a gente continua essa conversa e vamos falar muito mais ainda sobre isso. Até já. Estamos de volta hoje com a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva. Agora, ministra, a gente vai para mais uma participação. Dessa vez, o Márcio Astrini mandou uma pergunta. Ele é secretário executivo do Observatório do Clima, uma rede formada por 68 organizações da sociedade civil brasileira, que há 19 anos atua na agenda socioambiental e de clima. Vamos ver. Por que há 30 anos nós fazemos encontros de clima, essas conferências, e a gente não consegue fazer a discussão do que é o tema principal, que é o fim do uso de combustíveis fósseis. Aí, ministra, a gente estava falando disso no bloco anterior e a senhora chegou a mencionar que é a favor de acabar, né? Não da gente acabar completamente com o uso de combustíveis fósseis. Como disse o Márcio, há 30 anos isso é discutido. Há expectativa que isso de fato aconteça, ministra, que a gente consiga acabar?
Nós temos até um compromisso de zerar as emissões em 2050. Agora temos que ter indicativos de esforços, porque não basta ter uma meta para que a gente tenha um objetivo grandioso, né, na linha de chegada. A gente tem que fazer o mapa do caminho para poder alcançar esse objetivo. E acho que é aí que a gente falhou, porque se em 1992 aquilo que foi preconizado, os compromissos que foram assumidos, tivessem tido início de implementação, provavelmente nós não estaríamos já vivendo uma situação de emergência climática. Infelizmente, como eu disse, os esforços foram feitos, tivemos alguns ganhos, mas eles não são suficientes. E agora vai ter que fazer uma aceleração do processo de redução de emissão de CO2. Mas eu acho que a COP28, ela dialoga com essa questão que o Astrini colocou. Ela estabeleceu exatamente aquilo que eu disse, que é triplicar renovável, duplicar a eficiência energética, fazer transição para o fim do desmatamento, para o fim de combustível fóssil. Qual é o grande desafio que está posto agora? É que essa decisão não pode ser uma decisão puramente política, tem que ter consequência para ela. Como é que os países desenvolvidos vão liderar essa corrida do descomissionamento do uso de combustível fóssil? Como é que países em desenvolvimento seguem o mesmo percurso? Para isso, nós vamos ter que ter fontes que substituam a energia fóssil. E já há muito esforço na área de produção de energia do vento, energia solar, energia de biomassa, energia da água e a produção de hidrogênio verde. A China, que é um país que tem dificuldade de ter fontes renováveis, tem feito esforços nessa direção. A Índia tem feito esforços nessa direção. O Brasil, a mesma coisa. Infelizmente, os Estados Unidos estão incentivando o uso de combustível fóssil. Não é uma equação que seja fácil de resolver, mas ela precisa ser resolvida e acelerando as fontes de geração de energia que vão substituir a energia fóssil. Nesse sentido, o que eu tenho advogado é de que as empresas que produzem petróleo, elas têm que parar de ser uma empresa de produção de petróleo e passar a ser uma empresa de produção de geração de energia, fazendo o deslocamento da energia fóssil para energia limpa. Mas não basta só dizer, eu vou utilizar esses recursos para fazer a transição. Você tem que ter indicativo de esforços. Quantos % desse recurso está indo para as novas fontes de geração? Qual é o tamanho desse investimento? O que está acontecendo até agora é que enquanto a gente não consegue 1,3 trilhão para fazer a transição, o mundo continua investindo algo em torno de 5 a 6 trilhões de dólares por ano em atividades que são carbono intensivas. Então, há 30 anos se está debatendo, só que agora não tem mais o que protelar. Então, acho que a COP30 ela tem o desafio de ser um novo marco referencial para a agenda do clima. Se até o balanço geral nós fechamos um ciclo com o caderno de regras do Acordo de Paris, a partir de agora é a implementação. Ministra, então como é que a gente pode aproveitar essa discussão toda para trazer para a COP30? Que força essa COP30 pode dar para que a gente consiga ver todos esses compromissos, tudo isso saindo do papel no nosso dia a dia? Nas agendas de enfrentamento da mudança do clima, a gente tem a questão das NDCs, que são uma ferramenta importante para o processo de redução de CO2. Inclusive, o Brasil tem uma NDC ambiciosa. Que é um compromisso, NDC. Que é um compromisso nacionalmente determinado por cada país. O que ele vai reduzir para que a gente chegue em 2050 zerando nossas emissões. O Brasil já estabeleceu sua NDC, que foi apresentada no Azerbaijão, na COP29, e o nosso compromisso é de uma redução entre 59% a 67% até 2035. A COP30, com certeza, precisa dar um encaminhamento, fazer um endereçamento. A minha opinião é de que, em lugar da gente esperar mais 5 anos para poder fazer essa atualização, como está estabelecido no processo de atualização das NDCs, que a gente possa encurtar esse tempo
para 2 anos, quem sabe. É uma forma de lidar com essa emergência climática. A outra questão dos combustíveis fósseis, que até o Astrini fez a pergunta, por que isso não é debatido? Como eu disse, até foi debatido em Dubai, quando se estabeleceu que deveria fazer a transição para longe de combustível fóssil, para longe de desmatamento, triplicar renovável, duplicar a eficiência energética. Agora é preciso ter 2 ações. Uma delas, acelerar o processo de substituição da matriz energética fóssil com energia limpa, solar, energia eólica, de biomassa, da água, hidrogênio verde. E a outra parte é que a gente precisa fazer uma transição justa e planejada por fim de combustível fóssil, tanto da parte de países produtores, quanto de países consumidores, quanto de países ricos e países em desenvolvimento. E eu acho que a COP30 pode, trabalhando em parceria com os outros países, tanto os países do sul global quanto os países do norte global, que a gente consiga mandatar um grupo para fazer o mapa do caminho para essa transição para longe, para o fim de combustível fóssil. Porque a pior coisa que tem é a gente, em vez de se planejar para fazer a mudança, a gente ser mudado abruptamente pelas circunstâncias. E nós já estamos sendo mudados pelas circunstâncias. Então, vamos trabalhar na direção de mostrar que o multilateralismo está fortalecido, que países desenvolvidos e países em desenvolvimento veem nisso uma oportunidade de um novo ciclo de prosperidade, fazendo deslocamentos para fontes renováveis de energia limpa, para que a gente possa fazer esse descomissionamento do uso de combustível fóssil. Ministra, a senhora que já esteve em muitas COPs, né? Desde ali da Eco 92, que a senhora já estava lá. Queria saber o que a senhora vê de simbolismo numa COP na floresta, né? Acho que pela primeira vez a gente vai ter, não sei se é a primeira vez que a gente vai ter uma COP desse jeito, nesse formato. Queria que a senhora dissesse um pouco, falasse um pouco sobre o simbolismo que tem a gente fazer uma COP na floresta. A gente já teve uma COP no Peru e a COP voltar para o Brasil, para o lugar onde ela nasceu, na floresta amazônica, no estado do Pará, é algo que vai além do simbolismo. É também uma denúncia, porque, como eu disse, se a gente zerar o desmatamento e não zerar as emissões de CO2 pelo uso de carvão, de petróleo e de gás, a floresta vai savanizar do mesmo jeito. A COP não é uma COP da floresta, é uma COP na floresta, inclusive para que haja solidariedade com a proteção da floresta, a proteção dos seus povos, da sua biodiversidade, do grande volume de recursos hídricos que essa floresta produz e que é responsável por algo em torno de 75% do PIB da América do Sul. 75% do PIB da América do Sul está relacionado à água que é produzida pela floresta amazônica. Então, a COP30, eu diria, ela tem que, a exemplo das outras COPs, né, que, como eu falei anteriormente, né, a COP24, que fez a arquitetura, né, de transparência das COPs. Realmente está sendo feito aquilo que foi comprometido. Ser transparente é importante por isso. A COP15 do acordo a COP21 do Acordo de Paris, né? A COP28 que estabeleceu todos aqueles compromissos. Como é que a COP30 vai entrar para a história? Eu advogo que entremos para a história como um novo referencial dos compromissos que já foram assumidos e que precisam ser implementados. Pois é, falando nisso, ministra, a gente vai conseguir, né? A gente tem ouvido muito, uma das expectativas para a COP30 é que, de fato, ela seja a COP da implementação. A gente pode ter, de fato, essa expectativa? Nós, do Brasil, temos que trabalhar por isso, na nossa liderança, até porque a COP30, ela vem de um processo que fecha o caderno de regras do Acordo de Paris após o balanço geral. Ela acontece em 4 países do sul global e 3 desses países, sendo do BRICS,
A pergunta é: qual é o legado que os países em desenvolvimento deixarão para o enfrentamento da mudança do clima, sendo que nós somos aqueles que serão mais prejudicados? Esse é o esforço que deve nortear todo o processo de negociação e que, para isso, teremos que endereçar, né, o que fazer com a decisão do Consenso dos Emirados Unidos, que estabeleceu essa questão de transição para o fim de combustível fóssil e desmatamento, o que fazer em relação às NDCs, que são os compromissos. Os compromissos de cada país e que precisam ser alinhadas com o 1,5. Ministra, quero saber um pouco também, a senhora mencionou aí esse valor de 1,3 trilhão. Então, queria saber como é que, se esse é o valor necessário para financiar todas as políticas do clima, é isso que é necessário agora? E a gente vai conseguir? Eu diria que é uma espécie de renda básica para o enfrentamento da mudança do clima. Então. É o básico. Porque se você tem investimentos que ainda são da ordem de 5 a 6 trilhões em atividades que são carbono intensivas, esse 1,3 trilhão é a renda básica do enfrentamento da mudança climática. Agora, nem isso nós estamos conseguindo até agora, porque a gente começou com 100 bilhões por ano de dólares, não foram aportados esses recursos. Na COP29, a gente estabeleceu que a base passaria para 300 bilhões de dólares para alcançar o 1,3 trilhão. E esse é o desafio que está posto para os próximos 10 anos, 1,3 trilhão por ano, para ajudar os países em desenvolvimento a fazerem suas transições e os países ricos poderem acelerar suas reduções de emissão para, em lugar de zerar suas emissões em 2050, isso possa acontecer por volta de 2040. Ministra, a gente está ali com o nosso tempo já acabando e eu queria, então, deixá-la à vontade para fazer suas considerações finais. Quero saber qual é a expectativa, então, o que a gente pode esperar dessa COP30 e quero que a senhora deixe aí uma palavra de esperança para a gente em relação ao clima. O processo da negociação é um processo complexo que envolve mais de 196 países e a COP, ela, como eu digo, não é uma COP do Brasil, não é uma COP da Amazônia, é uma COP no Brasil, na Amazônia, com a liderança brasileira, que está fazendo todos os esforços para que esse mutirão chegue a um resultado que seja bom para o equilíbrio climático e bom para a continuidade da vida no planeta. Pensando que a agenda de enfrentamento da mudança do clima é uma agenda ambiental, uma agenda social, uma agenda econômica e que alguns países já deram uma demonstração de que, orientando suas prioridades e investimentos na direção do enfrentamento da mudança do clima, como fez a China, por exemplo, que já é o maior produtor de tecnologia para a transição energética do planeta, isso é algo bom no rumo de criar um novo ciclo de prosperidade. Não se pode pensar a mudança do clima como um impedimento ao desenvolvimento, mas como uma nova forma de desenvolvimento, em que a natureza é preservada, os recursos hídricos são preservados, a biodiversidade é preservada, os povos locais são respeitados e preservados. E eu espero que nesse novo ciclo não fique ninguém para trás. Tomara, ministra. Nosso tempo voou, mais uma vez, como sempre. Quando a senhora está aqui, quero lhe agradecer pela presença, pela parceria sempre aqui com o Canal Gov. Aproveito para desejar uma excelente COP para a senhora. Obrigada. Para nós. É isso, o Estúdio COP fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.